Você recebeu lá no guia algumas narrativas prontas para você aplicar, para você mapear e aplicar. Mas lembra que eu comentei com você que eu quero te ensinar a fazer isso também? Que eu quero que você saia daqui aprendendo, sabendo exatamente como criar essas histórias? Então vamos lá. A gente vai conversar sobre isso. Eu vou te dar alguns pontos do que não pode faltar numa boa história. O primeiro deles é um início cativante, um início que chame a atenção, um início que gere curiosidade, uma introdução rápida e impactante. Aqui você pode usar, por exemplo, uma pergunta intrigante, uma afirmação provocativa ou uma cena que é muito envolvente. Você pode falar uma frase que chame a atenção. Você pode iniciar o seu primeiro stories com aquelas frases do tipo: você não vai acreditar no que acabou de acontecer, eu acabei de viver o pior momento da minha vida, ou esse é o pior dia da minha vida, ou esse é o melhor dia da minha vida. Um início que realmente faça a pessoa falar: caraca, peraí, deixa eu escutar, deixa eu entender o que essa pessoa está querendo falar. Algo que chame a atenção, que quebre um padrão, que dê uma curiosidade no primeiro stories. E aí, no segundo story, a gente começa a fazer uma apresentação rápida. Aqui você vai apresentar o contexto da história. Então, por exemplo, eu estava andando de carro, eu estava andando na rua quando você começa a apresentar os personagens que estão envolvidos. Você começa a apresentar o cenário do que está acontecendo. Você começa a apresentar onde a história está acontecendo, em que tempo, em que momento isso aconteceu. Foi agora, foi no passado? Isso é uma sensação que você tem do futuro. Então, cenário, personagem e tempo. Coloca aí nessa primeira parte, nessa apresentação, que vem no seu segundo Stories. No seu terceiro stories, você vai começar a contar sobre o desafio ou o conflito que você viveu. Então, o que foi que você passou? O que aconteceu que te deu essa sensação de euforia do primeiro stories? Sabe? Fala de forma breve, mas o suficiente para criar interesse, para criar curiosidade. Você vai começar a lapidar, a dar uma pincelada no desafio e no conflito da história, no que de fato vai acontecer, no que de fato você vai falar. E aí, no quarto e do quinto stories, você vai começar a contar a ação e contar a jornada. Você vai explicar o que aconteceu, você vai contar o desafio que você passou, ou que algum cliente seu, alguma aluna sua passou. Você pode usar vários destaques para destacar vários stories para destacar os momentos importantes dessa jornada. Então, aqui é meio que realmente a contação da história. Eu estou explicando o que aconteceu agora, baseado nesses stories. Então, você vai começar a explicar a ação, o que aconteceu ali na sua jornada. A partir ali do sexto stories, caso você só use dois, né, o quarto e o quinto, a partir do sexto stories, você vai ter o momento de virada. Sabe aquele momento, aquele ponto de inflexão, onde você estava vindo assim e aí você subiu, ou aí você desceu? Qual foi o momento crucial da história? Sabe o ápice da história? Pode ser uma descoberta, pode ser uma decisão, pode ser uma coisa que você realmente fez, um ponto de virada. E aqui a gente vai criar um suspensezinho para tudo que vai acontecer nesse ponto de virada. Então, por exemplo, e aí eu tomei uma decisão, ponto, suspense. E aí a gente vai para os próximos stories, que são a resolução do conflito, a resolução dos problemas, ou as conquistas que você teve. Então, ali, pelo sétimo, pelo oitavo stories, você vai contar como o desafio foi superado, o que você conseguiu conquistar, conta histórias adicionais, o que você realmente alcançou ali nesse processo, você vai contar no seu sétimo e oitavo stories por aí. E aí, no nono stories, a gente vai trazer a mensagem ou a lição aprendida. Então, baseado nisso tudo, o que você aprendeu? Qual foi a conclusão que você chegou, né? Qual foi o que isso impactou na sua vida? O que é que isso teve de importância para você? Traz ali essa conclusão, essa lição do que aconteceu. E, por último, a gente vem com uma CTA, uma chamada para ação. CTA é uma sigla em inglês que se chama Call to Action, que em português, traduzindo, significa, né? Chamada para ação. Então, depois que você finalizou, você passou a lição, chama essa pessoa para fazer alguma coisa, seja para interagir com você, seja para te mandar uma mensagem, seja para dar a opinião dela, seja para comprar de você, seja para votar em alguma coisa, não importa. Faz essa pessoa tomar uma ação. E aí, a partir disso, você tem aquele ponto de:
cara, eu finalizei a história e agora você precisa fazer alguma coisa. E por fim, caso seja necessário, você dá um agradecimento, você explica, né? Você encerra ali, fecha aquela história de alguma forma, caso isso seja necessário. Essa parte de encerramento é totalmente opcional, tá? Você faz se quiser ou não. E aí, muito importante, agora que você entende a estrutura, né? Você pegar algumas dicas adicionais. Então, por exemplo, usa elementos atrativos. Eu já falei isso para você aqui em outra aula. Usa imagens de fundo, ou usa um fundo totalmente de uma cor só, ou usa vídeos envolventes. Usa coisas, elementos visuais que são atrativos, porque stories é muito visual. Então, quando a pessoa está ali assistindo a sua história e você vai colocando, por exemplo, imagens do passado ou imagens que têm a relação com o que você está falando, cara, isso fica muito envolvente. Além disso, usa texto curto. Não sai, se você for fazer em texto, né? Não sai fazendo textão gigantão, não. Se você precisar fazer um texto grande, vai dividindo ele em pequenos blocos, em 3 blocos de texto, por exemplo, porque se você jogar um stories lotado de texto, a pessoa não vai ler. Agora, se você dividir esse textão em 3 partes e fazer 3 stories diferentes, a pessoa consegue ler, consegue te acompanhar. Então, textos curtos são muito importantes na hora de criar histórias. E aí você complementa com imagens, complementa com interação, complementa com enquete. Sempre traz ali os complementos, tá? Mantém cada story relativamente curto. Não faz story muito longo, igual isso que eu te falei, né? Textos muito grandes. Realmente para prender a atenção da pessoa. Seja autêntico, faz o seu jeitinho, traz ali a sua essência, sua personalidade para contar aquela história. Tenha um olhar atento às pessoas que você segue e comece a tentar fazer engenharia reversa. Então, se você vê alguém fazendo uma narrativa, tenta entender o que ele fez, tenta entender qual foi o ponto de virada daquela história, tenta entender qual foi a lição que a pessoa quis passar, tenta, a partir de agora, ter esse olhar de engenharia reversa, ter esse olhar de tipo, caraca, essa pessoa está fazendo tal coisa, essa pessoa está falando essa parte da história. Porque aí você começa a criar o seu arsenal de narrativas. Você começa a criar o seu baú de ideias de narrativas, sabe? Você começa a ser aquela pessoa de referência, você começa a ter pessoas de referências e criar ali como se fosse realmente um baú de conteúdo mesmo, sabe? Isso é muito importante para o teu processo. E por último, mas não menos importante, use elementos sensoriais. A gente está falando de internet, a gente está falando de, né, Instagram. Então, não tem como você, por exemplo, usar o tato, usar o cheiro, o olfato, mas tem como você usar o visual, tem como você usar o auditivo, colocando boas músicas. Tem como você fazer a pessoa realmente, sabe, sentir aquilo. Então, por exemplo, sabe quando você pega uma coisinha de bolha, sabe? Aquele negócio que você aperta e você, se você vê uma pessoa apertando aquele plástico bolha, você sente a sensação, você sabe qual é o toque do plástico bolha. Então, desenvolva essa parte sensorial. Se você quiser nos stories, foca pelo menos no visual e no auditivo. Então, coloca músicas que envolvam na hora da narrativa. Tá contando uma história? Coloca uma música que tenha a ver, coloca uma música envolvente, para que você consiga fazer com que a pessoa realmente entenda ali o contexto, sabe? Que a pessoa realmente sinta exatamente as emoções e os sentimentos que você quer passar naquela história. Conseguiu entender? Conseguiu pegar aí a estrutura? Adapta essa estrutura, né, para os stories. Faz isso sempre que você puder. Sempre vai treinando, sempre vai testando essa estrutura de narrativa, de história, porque é exatamente isso que vai fazer a diferença no seu perfil. Estamos combinadas? Então vamos para a próxima aula.